A medida provisória 910, que está tramitando na Câmara Federal, prestes a ser colocada para votação, é uma situação complicada para o povo brasileiro de modo geral, sobretudo para o povo da terra, o povo das águas, o povo da floresta, comunidades que têm seus pés fincados nos seus territórios ancestrais. Comunidades que muitas estão com territórios que abrangem pelo menos partes de áreas públicas da União. Esta MP, ela vai nos deixar mais roubados, mais empobrecidos, despidos e despidas da vida, da condição de viver na Mãe Terra. Ela prevê a anistia dos grileiros de terra. Ela prevê o roubo dos direitos do povo da terra, na medida em que ela vai estar prevendo que quem grilou as terras, quem roubou as terras públicas, pode ser anistiado, eles vão poder ser titulados, eles poderão se autodeclarar. Elas poderão, com muita mais facilidade agora, essas pessoas, regularizar a ilegalidade, legalizar o crime que estão cometidos, os crimes de quem desmatou, de quem invadiu, de quem tirou do povo as terras públicas que pertencem ao Estado, que pertencem ao povo, que pertencem às comunidades. E em tempos de pandemia, é inadmissível que os nossos representantes do Legislativo levem adiante uma medida provisória dessa forma. E se aprovada, acontecer o que aconteceu com a comunidade tradicional pesqueira e vazanteiras de Canabrava, em Buritizeiro, norte de Minas Gerais. A comunidade ela foi barbaramente despida do seu território em áreas indubitavelmente da União, comprovada pela própria SPU, a Superintendência do Patrimônio da União, tanto de Brasília quanto do Estado, na Superintendência de Minas Gerais, ao redor ali nas beiras do São Francisco, e ainda assim o fazendeiro, com aparatos jurídicos e policiais e com armas particulares próprias, conseguiu retirar a comunidade, expulsar sob tiroteio, inclusive. Primeiro a polícia, depois o próprio fazendeiro. Isso em terras públicas da União, ao longo do Rio São Francisco, às margens do Rio São Francisco. Agora imaginemos o que isso pode acontecer com a legalização de um tipo de comportamento desse, no lugar onde nós temos grileiros ferozes, que não têm escrúpulo, que não mede o tamanho do crime para poder se apossar das terras indevidamente, terra do povo, territórios tradicionais, pesqueiros, vazanteiros, quilombolas, indígenas, entre outras nominações, entre outras identidades, estão em risco, estão em perigo. Isso nos preocupa. Por isso, não a medida provisória 910.